E é por isso que eu tomei essa decisão. Esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei na vida. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um favor. Eu quero que você pense em uma mulher que você conhece e que ela seja forte. Pensou? Agora me responde com sinceridade. Essa mulher sabe a força que ela tem? Porque na minha experiência, ela não sabe. E isso não é culpa dela, tá? E eu vou te mostrar que isso é um caso que não é só com ela. Nós, mulheres, nós somos mais da metade da população desse país. A maioria que elege, a maioria que escolhe quem vai mandar no Brasil, mas no final, nós somos a minoria que toma qualquer tipo de decisão. Presta muita atenção. Nós somos a maioria que elege, mas apenas 18% de quem decide o que vai acontecer é formada por mulheres. Porque na Câmara dos Deputados, só 18% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E a gente, mesmo sendo a maioria, a gente esquece a força que a gente tem. E isso não é uma opinião minha, isso são dados reais. Infelizmente, nós temos que ser honestos sobre uma coisa. É mais fácil para um homem fazer carreira, é mais fácil para o homem alcançar o seu sucesso do que para qualquer mulher. Na minha carreira, na maioria das vezes, eu quase sempre fui a única mulher sentada no meio de um monte de homem. E, obviamente, eu tinha que ajustar o meu comportamento, eu tinha que ser mais convincente do que qualquer homem, porque para o homem é mais fácil. É mais fácil chegar na chefia, é mais fácil ser levado a sério nas reuniões, é mais fácil cobrar o preço sem ter que justificar. E na política também é assim, é mais fácil, muito mais fácil para homens conseguirem chegar lá. Eles podem ser caricatos, eles podem ser personagens, eles podem ser até palhaço, sensacionalista, que tá tudo bem. Eles raramente são julgados. Agora vai lá uma mulher fazer alguma coisa dessa que vem um monte de julgamento em cima delas. E eu não estou reclamando, eu não estou me vitimizando, eu estou apenas descrevendo como as coisas na realidade são. A política brasileira, ela virou um concurso de popularidade. Quem tem mais seguidor, ganha. Quem é mais engraçado, ganha. Quem é mais caricato, ganha. Quem viraliza, ganha. Quem é mais polêmico, ganha. Mesmo que essa polêmica não tenha fundamento nenhum. E para os homens é sempre mais fácil. Esse país chegou a eleger o deputado mais bem votado da história, com 1,3 milhões de votos, cujo slogan dele era "pior que tá, não fica". E quando ele era questionado o que um deputado federal faz, ele virava e dizia: "Não sei, quando eu chegar lá eu descubro". E esse deputado, ele está no poder há mais de 15 anos, ele fez apenas 6 discursos nesses 15 anos e custou mais de 22 milhões para os bolsos dos brasileiros. É eu, você que pagamos essa conta no final. E não pensa que isso mudou ou que as coisas estão diferentes. A gente continua caminhando para esse mesmo rumo, porque ano após ano a gente continua elegendo as mesmas pessoas, os mesmos tipos de pessoas. E eu não estou aqui para criticar ele especificamente. Eu estou aqui para dizer que ele foi honesto. E sabe, quando perguntaram para ele, ele falou a verdade. O problema não é ele. O problema não é quem é sensacionalista e se elege a partir disso. O problema é que a gente alimenta isso, quando a gente não dá a devida importância para a política. O político, ele serve ao povo e não o contrário. Não é o contrário que funciona. E tem uma frase que ela é muito dita, é muito conhecida, de Albert Einstein, que diz que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a gente coloca sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares há 20, 30, 40 anos e depois ainda estranha porque as coisas não estão mudando. Isso não é tradição, isso não é experiência. E com todo respeito, me desculpem, mas isso também não é democracia. Democracia, gente, é ter coragem de escolher outra coisa. É deixar de ter que dizer quem eu tenho que ser. Faz 11 anos que eu estruturo empresas, que eu faço empresas começarem do zero, que eu coloco empresas que precisavam ser recuperadas e coloco elas para terem sucesso. Essas empresas geram empregos, essas empresas sustentam famílias. Eu sou empresária, eu sou palestrante, eu sou advogada, eu tenho uma agência de marketing, eu sou mãe, mas acima de tudo eu sou uma mulher que é inconformada, que trabalha,
todo santo dia. Eu sou uma mulher que faz, não reclamo, eu sou uma fazedora. Eu treinei milhares de pessoas, ensinando essas pessoas a vender, ensinando elas a ter a própria renda, principalmente mulheres, ensinando elas a não desistir. Mas a real é que, no fim, eu tô cansada de ficar olhando de longe, cansada de ver as decisões que travam a vida dessas pessoas, que travam a vida desses lutadores, principalmente das mulheres, decisões que travam a vida dessas lutadoras serem tomadas em uma sala que quase ninguém entende o que acontece com elas. E quase ninguém sabe das dores que nós, mulheres, passamos. Porque lá em cima, lá em Brasília, é que as coisas acontecem de verdade. É lá que se faz a lei. É lá que se decide orçamento. É lá que eu posso fazer alguma coisa. É lá que a gente sai da premissa de só ensinar uma mulher a vender a melhor para poder criar condições para que ela possa ter uma vida melhor. A verdade é que eu sozinha não consigo só ensinar, porque a gente vai ensinando um a um. E eu entendi que esse ensino ele não tem que ser unitário ou individual, não vai ser uma palestra que vai resolver. Isso tem que ser algo permanente, contínuo e abrangente. Várias mulheres precisam de suporte e elas hoje não têm. E é lá que a gente consegue fazer com que isso aconteça. Foi rodando o Pará que eu percebi que a maioria dos casos eu achava que era falta de esforço, que eu ia andar o Pará e eu ia ter palestras motivacionais que iam fazer com que as pessoas tivessem mais esforço. Mas eu entendi que não é falta de esforço, é falta de acesso, é falta de oportunidade, é falta de quem olhe de verdade para o que está acontecendo. Não se engane, a maioria das pessoas que estão lá em cima não se importam com a realidade das mulheres que estão aqui no dia a dia, das mulheres que eu tenho treinado no dia a dia. E é por isso que eu tomei essa decisão, a decisão de fazer mais. E eu preciso dizer para vocês que colocar o meu nome para ser julgado publicamente vai ser e é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque dá medo, assusta, e eu seria uma mentirosa se dissesse que eu sou aquela mulher forte que não tá com medo, porque eu sei o peso que tem isso. Mas eu preciso acreditar, eu preciso crer que Deus não colocou nenhum de nós aqui por acaso, que cada um de nós somos projeto de Deus para dar certo. E se é assim, eu não vou desistir agora. E eu nunca desisti de nada da minha vida. Eu nunca parei nada da minha vida e não vai ser agora que isso vai acontecer. Eu decidi aceitar o desafio que eu fui convidada a ser pré-candidata a deputada federal, não só por mim, não só pelo peso, mas por todo o estado do Pará, pelas mulheres paraenses que eu tenho vivenciado e visto de perto. E esse vídeo, ele primeiro é para falar sobre como eu me sinto e segundo é para pedir uma coisa, é para pedir que vocês, que nós, que somos mais da metade desse país, que a gente tenha coragem, porque a gente tem que ter coragem para acreditar que a política não precisa ser carta marcada, que a democracia é ter oportunidade e possibilidade de escolher quem a gente quer, é coragem de acreditar que a gente pode escolher pela competência e não só pela popularidade, é coragem de tentar uma coisa nova. Eu peço que vocês me acompanhem, me questionem, me cobra, realmente me cobra. E se algum dia, se em algum momento eu deixar de ser o que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês podem vir me cobrar e cobrar cara a cara, porque a transparência é algo que eu carrego comigo. Se isso que eu disse para você fizer algum sentido, eu te peço, compartilhe esse vídeo. Manda para alguém que também precisa acreditar, que também precisa ter coragem, porque é só assim que a gente torna aonde a gente vive um lugar melhor. E é assim que a gente começa. A gente começa com uma pessoa contando para outra e nada no mundo é mais forte do que uma população que decidiu, que tomou a decisão, que vai ter coragem e que não vai fazer o que mandam, mas vai fazer o que sente que é certo. Vamos lutar pela liberdade,
porque não existe liberdade sem renda, não existe liberdade sem conhecimento e não existe renda e conhecimento sem oportunidade. Lá no começo, eu pedi para vocês pensarem em uma mulher forte que vocês conhecem. Seja mulher, seja homem, mas uma mulher específica. Se você pensou e achou que essa mulher poderia ser você, e achou que era exagero pensar que você era essa mulher forte, eu te digo que você é uma mulher forte. E isso não é exagero. O meu nome é Fernanda Magalhães. Eu sou pré-candidata a deputada federal do estado do Pará. E eu conto com vocês.